3, 2, 1 e vocês estão online. Tatiana, você está mutada. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas à primeira jornada de Literatura e Cultura promovendo inclusão e diversidade, organizada pelo Colégio Miguel de Cervantes e pela Conselheria de Educação de la Embajada de Espanha em Brasil. Iniciamos o encontro de hoje com a bibliotecária Nayab Rodrigues e a oficina de bonecas Abayomis. Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Nayab, eu trabalho na biblioteca do Colégio Miguel de Cervantes. Nessa noite eu estou vestindo uma camiseta branca, o meu cabelo é castanho escuro, ele é cacheado e está preso. Eu tenho na boca um batom pink, minha pele é clara, meus olhos são pequenos e ao fundo eu tenho uma parede branca. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como confeccionar essa bonequinha aqui, ó. Essa bonequinha, ela se chama Abayomi. Abayomi, em Yorubá, quer dizer encontro precioso. Assim como eu espero que seja o nosso encontro hoje, precioso. A Abayomi, ela tem uma história muito triste. Na verdade, elas eram confeccionadas pelas mães que vinham nos navios negreiros. Era uma forma de acalentar e alegrar as crianças que vinham no navio. Então, as mães pegavam pedaços de tecidos da roupa, davam vários nozinhos e transformavam nessa boneca. Para fazer essa boneca, a gente precisa de de 4 pedaços de tiras de uma camiseta preta. 2 pedaços a gente corta um pouquinho menor e os outros 2 um pouquinho maior. Então, a gente une essas quatro partes, dá um nó e a gente tem o rostinho da Abayomi. A Abayomi, ela não tem demarcação de nariz, nem olho, nem boca, que é para representar as múltiplas etnias africanas. Depois, a gente pega essas 2 partes maiores, dá um nó, esse nó vai ser a cintura da boneca. Depois a gente pega e dá nozinhos nas pontinhas dela, e aí ela vai ficar assim. Aí a gente já tem o corpinho da Abayomi. Então, o que que a gente faz agora? Escolhe um tecido bem bonito que você tem em casa, eu tenho esses aqui. E eu escolhi esse aqui, dobra ele, dá um picotezinho aqui na pontinha, ele vai ficar com esse furo aqui, ó. E aí você vai pôr igual uma roupinha, igual a gente veste uma boneca. Põe primeiro uma perna, depois põe a outra perna. Peraí, é igual em casa, a gente dá uma enroscadinha aqui. Pega um bracinho, põe o outro. E a gente tem uma túnica. Nessa túnica, a gente vai pegar os braços, achar o bracinho dela. Como a gente criou uma cinturinha para ela, o que que a gente vai fazer? Pegar um pedaço de algum outro tecido que você tem em casa e colocar como se fosse um cinturão. E pronto, ela está vestidinha, ela já está pronta. Mas se você quiser, você pode ainda dar uma incrementada. Pegar um pedacinho de tecido e fazer um turbante. Você dá uma arrumadinha e pronto. Tá aqui a personificação do nosso encontro precioso dessa noite. Nossa, que linda, né? Muito legal essa oficina, né? Além de ser um trabalho lindo, delicado, repleto de significados, também parece ser bem gostoso de fazer.
A Nayab Rodrigues, ela faz parte da nossa equipe de bibliotecárias do Colégio Miguel de Cervantes, e ela produz lindas vitrines e decorações temáticas que encantam nossos alunos durante todo o ano. Muito obrigada, viu, Nayab? E eu sou a Tatiana Silva e acompanharei vocês durante essa jornada. Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, ondulados, atualmente avermelhados, tenho olhos redondos, castanhos e uso óculos com aros retangulares pretos. Eu tenho o rosto ligeiramente arredondado, com queixo fino e comprido e um nariz fino, a boca grande, com lábios grossos. Eu estou com uma blusa amarelada, de tom ocre, um colar de pedras pretas, e atrás de mim há um painel com uma fotografia aérea em preto e branco do Colégio Miguel de Cervantes, e numa parede que é praticamente a cor da minha blusa, tá? Amarelada, ocre. A primeira jornada de literatura e cultura, né, de hoje, ela conta com o apoio da ONG Mais Diferenças, da Unidal, da Sobretom Comunicação, do Instituto Esther Assis, do Grupo Companhia das Letras, da editora Estrela Cultural e da Somos Educação. A transmissão é acessível, com intérpretes de Libras, legenda em tempo real e com a autodescrição dos convidados. Hoje nós contaremos com a participação dos intérpretes Gabriela Amaral e o Humberto Miguel Júnior. Agradecemos as convidadas dessa noite e a todos os inscritos que estão nos acompanhando de todo o Brasil e da Espanha também. O tema dessa noite é a diversidade na literatura infanto-juvenil. Participem desse encontro pelo chat, enviando as suas perguntas para as nossas convidadas. Nós lembramos também que nós disponibilizaremos no chat os links com as informações dos livros citados e da produção literária das autoras e das convidadas, que também estão disponíveis no site do evento. No momento, a Agenda Cultural Inclusiva de hoje, nós recomendamos a Expo Release, que é uma exposição virtual com tecnologias assistivas facilitadoras de leitura, que é uma iniciativa da Rede de Leitura Inclusiva de Sergipe e tem o objetivo de evidenciar tecnologias assistivas aplicadas em contextos de promoção à leitura. O link para o acesso a essa exposição está no chat. Nós contamos com a ajuda da nossa colaboradora, a bibliotecária Ana Lúcia Issa, que vai alimentar o nosso chat com todas essas informações. Para a roda de conversa, as nossas convidadas dessa noite são Tânia Martinelli, escritora de livros infanto-juvenis, e que falará do seu projeto, o livro Batalhas, que tem lançamento previsto em janeiro do próximo ano. Também estaremos aqui com Kilsan de Oliveira, educadora e autora de livros infanto-juvenis, dentre eles o Black Power de Aquim, com Rafaela de Andrade Deyab, coordenadora do Departamento de Educação da Companhia das Letras, com a Duda Porto de Souza, autora do livro Valentes, Histórias de Pessoas Refugiadas no Brasil, e com a Prudence Kalambai, cidadã congolesa perfilada no livro Valentes, da Duda. Nossa mediadora da noite é a professora Lilian Gorski, mestre em Literatura de História Social pela Universidade de São Paulo e chefe do Departamento de Língua Portuguesa do Colégio Miguel de Cervantes. Bom, mais uma vez, bem-vinda a todas. E Lilian, a palavra é toda sua. Obrigada, Tatiana. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco nessa etapa da jornada. É uma alegria para mim estar aqui hoje com vocês, fazendo a mediação desses trabalhos que vão acontecer aqui hoje com essas autoras e participantes, depoentes. Eu imagino que nós vamos ter um momento também tão rico quanto o de ontem. Eu sou uma mulher de meia idade, eu tenho cabelos compridos na altura dos ombros, um pouquinho mais do que isso. Atualmente eu os tenho na cor caju, avermelhada. Eu sou morena, eu tenho olhos pequenos, nariz largo, a boca fina, e hoje eu estou vestindo uma blusa preta. Atrás de mim tem um painel branco, que é a parede da sala. Muito bem. Hoje eu pensei em fazer essa abertura e passar para as caras participantes dessa reunião com a seguinte fala: o trabalho de um professor nunca foi fácil, não é fácil mesmo, todos sabem disso. Mas nós temos uma missão ainda maior, que é a de trabalhar temas transversais da educação, além dos conteúdos habituais.
Esses temas transversais da educação estão em todos os marcos regulatórios da educação, todos os documentos brasileiros e também estrangeiros. Eles apontam que nós devemos trabalhar com temas de muita importância para a formação da cidadania, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. E eu vou dizer para vocês hoje que, com a maior alegria, nós vamos falar de livros que nos ajudam, que ajudam os professores, os chefes de departamento, os coordenadores de editoras, como teremos hoje aqui uma representante. Esses livros nos ajudam por demais a trabalhar temas como, por exemplo, em cidadania e civismo, vida familiar e social, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, processos de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, multiculturalismo, diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, especificamente africanas e indígenas. Hoje nós teremos contemplado a matriz africana nessa palestra com a Kyo-san, já. Então, rapidamente, eu vou passar a palavra para a primeira autora que vai conversar conosco sobre sua produção, e digo a ela que muito tem nos ajudado com esse material para os jovens, e eu esqueci de citar aqui saúde, e é um dos temas transversais também, a sua obra tem nos ajudado muito. É a Tânia Alexandre Martinelli, eu passo a palavra para você. Boa noite, meus amigos, convidados da mesa, com quem divido. Eu sou uma pessoa, tenho cabelo castanho, ondulados, tenho o rosto mais ou menos redondo, mais ou menos meio quadrado, e a boca pequena, nariz pequeno. Eu sou uma pessoa miúda, né, vamos assim dizer. E atrás eu estou usando uma blusa preta, um colar de alças, um colar com uma pedra vermelha, um colar que é um cordão preto, e atrás de mim está a estante de livros. Eu falo aqui do meu escritório, onde eu trabalho. Então, eu agradeço bastante o convite do Colégio Miguel de Cervantes, fico muito feliz em poder falar um pouco sobre livros, que é a grande paixão da minha vida, né? E vou contar assim, um pouco de como eu comecei na literatura e também como esses temas e toda essa diversidade chegou até mim. Então, eu fui professora de português, sou formada em letras, né, português e espanhol. Fui professora de português durante 18 anos na minha cidade, que é Americana, estado de São Paulo. E nesse meio tempo, durante todo esse tempo, eu convivi com muitos adolescentes. Então, sempre trabalhei no magistério com alunos do 6º ao 9º, a vida toda. E antes, eu fiz letras pela minha paixão por escrita, pelos livros, né? Já escrevi, a minha grande paixão sempre foi a poesia. E mesmo na faculdade, eu fazia essas poesias. A gente chegou, eu e alguns amigos, chegamos a publicar, a declamar, fazer algumas coisas, como hoje a gente vê muito, né? Isso eu vou falar depois da minha pesquisa para o livro que a Lilian até disse, que é o Batalha, que são os saraus, né? Isso a gente fazia também, e declamava e tudo mais. Mas a minha experiência no magistério mudou a minha forma de escrever, isso já faz bastante tempo. Então, eu comecei a ler muito para poder indicar os livros para os alunos e me apaixonei por esse tipo de literatura, a literatura infantil e juvenil. Me encantou totalmente. Então, eram os anos 80, 90, né? Quer dizer, mais os anos 90, que eu comecei a lecionar mesmo, finalzinho dos 80, e os autores que me apaixonaram me deixaram motivada a escrever. E tudo isso aconteceu muito naturalmente, né? E os temas com os quais eu me identifico muito são motivar, eu acho que acredito que tenham vindo do
do meu próprio exercício de professora com os alunos, porque dentre esses 18 anos que eu trabalhei muito com a periferia. Então, especificamente durante 8 anos, eu convivi com alunos que tinham todos os problemas possíveis, né? Eram alunos de favela, muitos alunos que não tinham, faltava de tudo em casa, comida, pais, família desestruturada, pais sem emprego, crianças pedindo na rua. Então, a partir de toda essa minha experiência nessa escola, que eles iam, nós tivemos muitos alunos, não tinham, iam na escola para não perder as refeições, e eram várias, né? Eu comecei aqui no modelo de escola de período integral, então tinha o café da manhã, lanche, almoço e tal, tudo isso é para vocês imaginarem assim, o período que eu passei com esses alunos. De lá dessa escola, eu já escrevia, claro, comecei a escrever, mas eu fui publicar, eu já tinha saído dessa escola, mas o que eu escrevia, o que eu comecei a pesquisar, eu digo sempre que foram 3 livros que saiu de lá dessa minha experiência, né? Eu vou mostrar rapidinho para vocês. A Rua é Meu Quintal, que este ano completa 20 anos de publicação, de lançamento. É um livro que ele é sucesso até hoje, porque fala das crianças que ficam nas ruas, pedindo esmolas, faltam da escola. Então, ele foi inspirado, né? Inclusive num aluno que eu tive, que faltava muito e ficava nas ruas e assim. Este outro, O que é que eu posso fazer? Que também é um aluno fala sobre os menores infratores. Tive muitos alunos que acabaram se envolvendo com roubos, furtos, muitos não, né? Mas alguns deles, né? Naquela época ainda era FEBEM, e era totalmente diferente o sistema, né? E também saiu de lá, e esse sobre drogas. Então, são os 3 livros que eu penso, quando eu penso na escola, eu penso de tudo isso. Porque são problemas pelos quais os alunos passavam. Então, essa diversidade toda foi primordial para o início da minha carreira e prosseguiu assim. Né? Eu acredito são temas que falam muito para mim, que dialogam com o que eu penso, com o que eu acredito, com o que eu fui, o que eu sou, que é a questão de você incluir, tentar o mais que você conseguir, né, trazer o aluno para a leitura. Que eu percebi de toda essa minha experiência que a leitura, muitas vezes os alunos não dizem, não gostam de ler, alguma coisa assim, porque não conseguem compreender. Então, a leitura, eu digo sempre, né, é um aprendizado, é um treino, como qualquer outra coisa, e você precisa praticar, né? Então, foi mais ou menos assim que eu comecei a me envolver com esses temas. E o que eu digo, eu faço muitas palestras, né? Então, eu costumo dizer para eles assim, não é só descobrir um tema e escrever. A gente pode escrever sobre muitos assuntos, mas nós temos que estudar. Então, eu sou uma pessoa que gosto, né, naturalmente, pela diversidade que eu tenho de livros, eu gosto de tudo, né? Gosto de me envolver com os assuntos, né? Os assuntos, tudo assim que eu digo, né? Quando o assunto mexe comigo e acho que eu preciso falar, eu observo, e eu quero que a leitura chegue ao encontro de muitas pessoas, né? Então, não posso escrever sem conhecer, sem pesquisar. Nenhum escritor consegue se colocar só na escrita o que vai da experiência, né? Então, é muita coisa que a gente observa na vida, no cotidiano. Costumo dizer que o nosso país ele é muito inspirador, né? Tamanhas são as culturas diferentes, né? As maneiras com que as pessoas enxergam a vida e as desigualdades, né?
nós temos uma desigualdade tamanha aqui, e essa injustiça, esse preconceito, esses temas, né, que hoje que a gente diz, né, os temas polêmicos, os temas fraturantes aí, né, eu gosto muito de escrever. Então, a escolha do tema, para mim, vai de acordo com a minha sensibilidade. Então, o que eu imagino que aquele leitor gostaria de ler, o que poderia ser que tocasse esse leitor fundo a ponto de ele se ver no livro, ele o livro é um espelho, né? Para ele se enxergar, tentar enxergar o outro, né? Então, meu objetivo, acho que sempre primeiro, em relação a mim mesma, a leitura, a escrita, que fala do que eu sinto. E encontrar um leitor que também fale comigo a mesma coisa, e eu consiga mexer com os sentimentos. Eu gosto muito de trabalhar as emoções, né? Porque claro, né? Quando eu escrevo, eu me emociono, e assim é possível emocionar quem lê. Nenhum texto vai emocionar o outro se o autor não se dedicou, não sentiu tudo aquilo, né? Eu recebi uma pergunta interessante de uma aluna na semana passada, né, numa live, que ela me disse assim, mas o escritor, ele precisa ser um ator? Não é que ele precisa ser um ator, mas eu acho que a própria sensibilidade dele faz com que ele entre nesse universo dos personagens, né? Como que a gente vai conseguir sentir todas essas emoções com o personagem se o autor não tiver passado tudo isso, né? Então, é quase que isso, né? Um ator, ela me perguntou, acho que se precisava fazer curso. Acho que a sensibilidade é que manda, mas não só a experiência, muito estudo, muita pesquisa, muita dedicação e muita escrita e reescrita. Porque acho que tudo que o prazer do texto, né, para o escritor, é isso também, né? Esse burilar das palavras, o corte, o recorte, entrar e sair do texto e colocando sempre coisas que você fala, poxa, esse texto ficou melhor do que antes, né? Então, vai mais ou menos assim. Eu não sei se agora, a Lilian já está esperando. Eu não falei do Batalha, mas eu só vou encerrar rapidinho falando que é um livro que também trabalha a diversidade, o hip hop, e acho que as pessoas vão se ver e tentar e enxergar o que o outro, as culturas de maneira geral, né? Que a gente pode ver da juventude e tudo mais. Tânia, muito obrigada por sua palavra. Você saiba que o seu trabalho realmente tem atingido os adolescentes. Essa indignação do adolescente, às vezes revolta, né? Para o bem ou para o mal, a indignação ela está muito bem retratada no seu trabalho e eles percebem, né? Esse trabalho Novos Caminhos, a sua pesquisa sobre drogas, aquelas pessoas que conseguem superar, outras que não conseguem superar, isso está realmente muito bem posto e nós conseguimos chegar nesse tema tão difícil com os adolescentes por meio de sua literatura. Muito obrigada, viu? Obrigada. Agora, obrigada. Depois a gente fala um pouquinho mais ainda sobre isso. Temas importantíssimos. Agora eu vou passar a palavra para a Sandy Oliveira, que é autora de livros infantis juvenis. Ela vai nos trazer, então, essa porção multiculturalista, né, diversidade cultural, a matriz afro, tão importante para nós, para o nosso conhecimento, e seus personagens interessantíssimos. A Tayó, o Akin. Kilsan, por favor. Gratidão, boa noite a todas e a todos. Um enorme prazer estar aqui nesta jornada literária do Colégio Miguel de Cervantes. Satisfação imensa sempre poder contribuir com a formação de jovens a partir da literatura. Bem, fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, portanto, de pele escura. Tem os cabelos crespos, com um penteado chamado Black Power,
que é aquele penteado que, a partir do cabelo crespo, que vai crescendo para cima. Eu costumo dizer que o objetivo de um penteado, de um cabelo crespo, é sagrado, porque o objetivo dele é chegar ao céu. Tenho olhos castanhos, lábios grossos, nariz largo, um sorriso gigantesco com os meus dentes brancos. Tenho um rosto afilado. Estou com um vestido de seda, fundo preto com flores rosadas e umas folhas grandes em tons de azul e verde. Tenho um colar africano no pescoço, que quem me conhece é a minha marca, estou sempre com ele, porque há 22 anos eu ganhei de uma princesa nigeriana. Então, para mim, é proteção e graça e beleza. Estou com anéis nos dedos, pulseiras. Atrás de mim tem uma parte de uma estante com alguns livros, porque eu estou no meu escritório, onde eu escrevo, produzo minhas coisas, apesar de gostar de fazer isso na parte externa de casa, embaixo do sol ou embaixo da lua. Acho que de apresentação é isso. Quero falar um pouco da minha escrita aqui no Brasil, entendendo que eu estou falando também com o público internacional e eu preciso contextualizar a realidade brasileira e talvez para que vocês entendam um pouquinho dos meus caminhos na literatura. Parto do princípio que a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente racista, apesar de ser pluriétnica e multicultural. Apesar de nós, negros e negras, sermos também a maioria neste país. Apesar disso, o poder não está nas nossas mãos. Isso porque é fruto do colonialismo desse país. A escravidão do Brasil durou 3 séculos e meio e foi o último país do mundo a terminar com a escravidão. Isso já diz muito sobre o Brasil. Portanto, na contemporaneidade, no tempo atual, nós vivemos a colonialidade. O que quer dizer isso? Vivemos através de práticas racistas ainda utilizadas no tempo do Brasil colonial. Isto quer dizer que negros e negras neste país são vistos com total desrespeito e ainda assim com uma ideia muito forte de que não somos humanos. Nesse sentido, a minha literatura, eu crio as minhas histórias a partir do que eu vejo, a partir do que eu vivo, a partir do que eu sinto. Eu sou uma pessoa que trabalhou na educação por 30 anos, desde o berçário até o ensino universitário na Federal do Espírito Santo, que trabalhei por 3 anos até o final do ano passado. Nesse sentido, o território da educação acaba sendo um espaço de grande observação para mim, em meus processos de criatividade e de escrita. As minhas experiências enquanto mulher negra, periférica, ela conta muito a partir das histórias que eu busco escrever. Preciso dizer também que são histórias, são livros no país altamente premiados, inclusive pela ONU. E é importante eu reforçar esse território e este lugar que eu ocupo aqui enquanto escritora, justamente por eu ser uma mulher negra escritora. Por viver num país onde o racismo é estrutural e estruturante. Portanto, a minha literatura, os textos que eu escrevo vêm no sentido de, 1, fortalecer as identidades
das crianças, jovens e adultos negros e negras. 2, fortalecer as identidades das infâncias não negras, inclusive. Porque no Brasil as crianças brancas crescem acreditando que valem muito mais que as crianças negras. Nesse sentido, através da literatura, as crianças brancas também vão aprender que existem outras possibilidades de belezas, outros encantamentos, e que se existem rainhas e reis, príncipes e princesas na Europa, por exemplo, por que não acreditar na existência de reis, rainhas, príncipes e princesas no continente africano? Por exemplo, trabalho no sentido de desmistificar tudo isso que está aí e que encobre a verdadeira história linda, potente, de negros e negras no mundo, inclusive no Brasil. Eu quero, nesse momento, eu vou citar trechinhos de alguns dos meus livros para que vocês entendam o tom da coisa. Abre aspas. Toda menina, toda mocinha e toda mulher tem dentro de si a força e o poder de um animal selvagem, sagrado, que, em certos momentos, devem ser colocados para fora, devem explodir para o universo com a mensagem de que sim, fazemos parte de tudo isso. Quando colocamos essa força para fora, muitos meninos e meninas, mocinhos e mocinhas, homens e mulheres não compreendem e, por isso, devemos mantê-la em segredo. Do livro Omoobá, Histórias de Princesas, editora Amasa, 2009. Bem-humorada, quando seus colegas de classe dizem que seu cabelo é ruim, ela responde: o meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo, dor de cotovelo, dor de cotovelo, porque não podem carregar o mundo nos cabelos como eu posso. Do livro O Mundo do Black Power de Taió, editora Peirópolis, 2013. Baobá. Esse é o nome desta árvore, sinônimo de tradição e renovação. Seu tronco liga a terra ao céu. Assim, os seres que vivem lá em cima podem vir à terra e depois retornar ao céu pelo mesmo tronco, ou, se desejarem, podem também morar na árvore. Mucua é o nome de seu fruto, e esse tronco largo é um reservatório de água fresca. Sua flor carrega o mistério da própria árvore, porque ela desabrocha branca de um botão verde, depois fica creme, marrom e, por fim, violeta. A flor do baobá sente a brevidade da sua existência, porque vive por 24 horas, depois morre. E para finalizar, um trechinho de Akin, que é um menino negro. Esse livro é O Mar que Banha a Ilha de Goré, editora Peirópolis, 2014. E para finalizar, o Black Power de Akin, da editora de Cultura, 2020, fresquinho, saiu agora na pandemia, e ele traz uma criança numa escola, e na hora do recreio, no pátio, esse menino negro é zoado
por crianças brancas. O nome dele é Akin, mas os seus colegas de escola se recusam a chamá-lo por Akin, botam apelidos nele. Na brincadeira de pega-pega, peguei o Pelé. Na brincadeira de esconde-esconde, achei o Buiú. Akin nunca gostou disso e o levava a ficar muito triste por não ser respeitado pelos seus colegas a partir de suas características físicas. Paro por aqui as minhas provocações, conversaremos daqui a pouco. Gratidão. Ilsa, muito obrigada por sua apresentação. Eu espero que depois também você comente um pouquinho da porção que tem na sua obra sobre psicologia. É inegável, claro, a sua formação vem daí também. Sim. E a forma da Tayó e do Akin superarem seus problemas, tem um passo a passo ali para sair da frustração, que é algo muito importante para quem lida com criança, jovem, adolescente, né, somados a criatividade de se lidar com esse Black Power. Sim, a gente fica com inveja, como é que eu... Ai, que gostoso poder sair de um problema, de uma frustração, pensando, projetando como é que eu vou arrumar meu Black Power. Então, tem uma dimensão muito delicada e fina, e os professores apreciam, nós apreciamos muito, isso nos ajuda muito a trabalhar essa dimensão multicultural. Já já a gente fala mais um pouquinho disso, tá bom? Com certeza, estarei aqui à disposição. Tá ótimo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Rafaela de Andrade Deyab, que é supervisora do Departamento de Educação da editora Companhia das Letras, que também tem esse trabalho profundo, né, de curadoria, de conhecer essas obras, trazer para nós, professores, bibliotecários, e fazemos essa rede de apoio de conhecimento para o trabalho com esses temas importantíssimos da atualidade e da construção da cidadania. Então, está com você, Rafaela. Obrigada, Lilian. Obrigada pelo convite, Colégio Miguel de Cervantes, para discutir um tema que é tão relevante. E antes de desatar a falar, eu vou me descrever, me autodescrever antes que eu esqueça, né? Eu sou uma mulher morena, tenho um nariz muito grande e cabelos encaracolados, com uma mecha branca na frente. Eu falo que toda vez que eu me autodescrevo, eu me lembro da imagem da Mortícia Adams, mas vocês façam a adaptação de uma Mortícia Adams com cabelo enrolado e morena. Daí tá perto, né? Atrás de mim tem uma parede cheia de quadros e com umas pilhas de livros que estão tortas e eu vou ter que arrumar, porque estão prestes a cair quase. E eu tô com uma blusa estampada. Acho que já deu, que é suficiente. Já começando a falar, a parte que me cabe nessa mesa é comentar um pouco mais sobre a parte do juvenil, né, das literaturas infanto-juvenis. E aqui, fazendo um pouco uma provocação com a temática do evento e da mesa, eu acho que a minha fala não vai falar de inclusão e não vai falar de diversidade. Eu vou falar de um outro conceito que já vem um pouco na fala da Kyu-san, que é o conceito de representatividade, né? Como é que essa juventude aparece na literatura, né? E na literatura que habita a escola, principalmente. E do porquê é tão importante a gente ter representatividade dentro das obras literárias e das obras literárias que são lidas dentro do ambiente escolar. Se a gente for seguir a BNCC, né? As culturas juvenis e o protagonismo juvenil, eles são muito fortes, principalmente na BNCC dos anos finais do fundamental e do novo ensino médio. E essas culturas juvenis, elas têm que dar conta, e as temáticas juvenis e a literatura juvenil têm que dar conta de uma adolescência real, eu diria, né? E das questões que os próprios jovens gostam, querem, precisam se enxergar e se ver, né, e discutir. Então, a gente pode pensar aqui em namoro, em padrões de beleza, o sentimento de deslocamento que habita muito fortemente as adolescências e as juventudes, a sexualidade, né, a descoberta da sexualidade,
a violência, pensando no país onde estamos, né, na cidade onde estamos, a escola, né, a quantidade de tempo que passam dentro da escola, o que não passam dentro da escola, os projetos de vida, os sonhos, os desejos, o dinheiro, né, depender dos pais, não depender dos pais, entrada no mercado de trabalho, baladas, curtição, bullying, suicídio, sonhos. Tudo isso são temas que precisam habitar uma literatura para jovens e, pensando em representatividade, eu diria feita por jovens, né? Não necessariamente ela precisa ser escrita por jovens, mas a representatividade, o acolhimento e a hospitalidade que a literatura pode promover e mobilizar esses leitores, ela acaba sendo muito mais forte quando você não tem uma narrativa externa, né? Quando você não fala sobre o outro, mas quando você está falando de realidades pelas quais você passou, né? E realidades que marcam a sua própria trajetória de vida. Então, autores que revisitam a própria juventude ou autores jovens, né? Eu fico pensando aqui. E por que a literatura tem esse poder, né? E a representatividade mobiliza tanto os leitores? Então, porque obras em que os jovens ou a juventude aparece representada podem despertar leitores? Eu vou ler um trechinho aqui da Michelle Petit, desse livro, chama Leituras do Espaço Íntimo ao Espaço Público. E ela fala que, nas pesquisas dela, ela não pensa em construir leitores, mas principalmente como a leitura pode ajudar as pessoas a se construírem, a se descobrirem, a se tornarem um pouco mais autoras de suas vidas, sujeitos de seus destinos, mesmo quando se encontram em contextos sociais desfavorecidos. Interessa-me particularmente descrever como, apropriando-se de textos que nós editamos, ou fragmentos de textos, crianças e adolescentes, mulheres e homens, elaboram um espaço de liberdade, a partir do qual podem dar sentido às suas vidas e encontrar, e voltar a encontrar, a energia para escapar dos impasses nos quais eles se sentem encurralados. Eu acho que a adolescência e a juventude é um momento em que a gente passa muitos impasses, né? E encontrar na literatura narrativas que ajudem a tecer essa perspectivação interna, esse sentido, essa confirmação enquanto humanos e de trajetórias de vida e de projetos é muito importante. Então, nos leva a pensar que tipo de literatura para jovens vem sendo publicada no Brasil hoje em dia, né? E que habita as escolas. E que tipo de literatura precisaria habitar mais, ou precisaria ser mais editada, ou precisaríamos ter mais autores, né? Eu diria que recentemente é um fenômeno muito grande editorial, o que a gente chama os livros Young and Adults, né? O YNA, a sigla que se usa, que é uma literatura que agrada muito adolescentes, mas também jovens adultos, né? Esse livro aqui, Eleanor Park, da Rainbow Rowell, é um livro desse tipo, né? Esses livros têm bastante destaque dentro do mercado editorial nacional hoje em dia e habitam algumas salas de aula dentro das escolas. E eles trazem justamente esses temas que são próprios da adolescência. E eu diria que alimentam muito também produções cinematográficas. Mas, apesar disso estar dentro da escola, de obras como essas, que são muito especiais e que trazem principalmente a descoberta dos relacionamentos amorosos e das diferenças e das múltiplas identidades, eu me pergunto diante disso, assim, e uma literatura como essa, feita por brasileiros, não seria interessante? É um mercado muito incipiente ainda, a literatura Young and Adult, né, que mobiliza tanto jovens, escrita por autores nacionais, né? Normalmente a gente tem esse tipo de obra e as sagas de fantasia. A gente já tem alguns autores nacionais,
Mas quando a gente pensa sobre esses autores nacionais, eu fico pensando quais são as outras juventudes que ainda não estão representadas dentro desses livros, né? E aqui pensando um pouco de juventudes latino-americanas, né? Eu acho que a gente tem poucas narrativas nesse sentido ainda, e seria muito interessante que tivessem mais, porque a gente consegue daí traçar trajetórias de similitudes e diferenças em relação a processos e como é a juventude em outros países, né? Não só nos anglo-saxões, que normalmente habitam o mercado editorial, e os autores nacionais, e pensando em autores nacionais, pensar de diferentes regiões do país, né? Como são essas experiências de vida, como são essas experiências da adolescência e da juventude, e pensando em termos de cor, né, e de matrizes culturais, da importância da gente falar sobre juventudes indígenas, lideranças indígenas, e juventudes e ancestralidades negras, e periféricas também, né? Do quanto é revolucionário que esse tipo de livro esteja dentro das escolas públicas e privadas, né? Um pouco também na linha do que a Kilson falou, porque para os jovens das escolas privadas descobrirem, né, que a experiência da juventude ela é muito maior do que a deles próprios, e para jovens de muitas escolas públicas ou jovens que habitam muitas zonas periféricas do país, de descobrirem que existem pessoas como eles que são autores, né, que publicam seus livros. Então, pensando um pouco nessas temáticas, alguns dos livros que a gente tem e que estão habitando algumas escolas, essa coletânea Nós é uma antologia de literatura indígena contemporânea, escrita por autores contemporâneos. Penso aqui no Reginaldo Prandi, no Aimó, que fala muito da ancestralidade das culturas iorubás, e uma excelente saga, é quase uma aventura. Ainda pensando na crônica de humor e de uma experiência de infância e juventude, pensei aqui no Antônio Prata, que também traz um pouco essa experiência do crescimento da infância e da juventude vivida em São Paulo, numa classe média mais intelectualizada. E penso também no Alain da Rosa, né, um autor negro que vem da cultura de saraus, uma escrita muito potente, que vale muito a pena habitar salas de aula e leituras para vários jovens, e o Giovanni Martins, também um autor carioca, negro, que viveu a vida inteira no Vidigal, e inova no uso da língua portuguesa e da forma de uma maneira muito impressionante nos contos que estão nesse livro. Então, só retomando um pouco do argumento da fala, do quanto essa representatividade que está dentro dos livros e precisa estar dentro dos livros, cada vez mais, ela traz esse acolhimento para o leitor e essa hospitalidade, né? Ela cria no leitor e consolida uma autoimagem do jovem enquanto leitor e enquanto escritor, né, que pode intervir e atuar no mundo onde ele vive. E esse, retomando, é um dos preceitos e uma das concepções e um dos objetivos de aprendizagem que estão dentro da BNCC. E pensar aqui, em termos de escolas e unidades educativas, quais são os livros que propiciam, né, essa hospitalidade da leitura, que propiciam essa autoimagem enquanto autores, enquanto escritores e enquanto leitores para os jovens, que ações de mediação promovem isso e quais são as práticas de leitura que favorecem essa consolidação, né? E aqui eu deixo uma dica, né? Que talvez não seja a leitura do livro mensal, talvez sejam saraus, talvez sejam slams, talvez sejam clubes de leitura, em que a gente trabalha a leitura não de uma maneira didatizada, mas nessa relação privada da leitura com aquilo que ela desperta em cada um dos leitores. Deixarem que eles tragam, os leitores, aquilo que eles se dispõem a compartilhar no mundo público, né? A Michelle Petit fala, não é à toa que a gente lê antes de dormir, no silêncio, né? E para a divagação. Tem um universo da leitura que é o corpo a corpo do leitor, da sua subjetividade, do seu íntimo com a obra.
Então, às vezes, a gente querer que isso venha a público numa ação muito didatizada em sala de aula faz com que a gente consiga o efeito reverso daquele que a gente deseja. A gente conversa mais depois, que eu já estourei meu tempo. Obrigada, Rafaela. A nossa escola, você sabe, né, é um espaço privilegiado para esse outro trabalho não tão didatizado, né, em que os alunos têm encontro com os autores, um trabalho muito sério, né, dedicado aos autores, a esse conhecimento, a essa aproximação, é feito. E é muito bom trabalhar dessa forma, né? E, de fato, você tocou bem nesse assunto da hospitalidade que o livro pode trazer, né? Porque o mundo aí fora está muito inóspito. Sempre foi, mas na atualidade, na contemporaneidade, isso é uma verdade esmagadora. E o espaço que nós temos, que eles dão de abertura aos alunos, né, os jovens, para conhecer essas experiências de outros, né, alguns que são despossuídos, outros que têm necessidades especiais, é muito grande a abertura que os alunos têm, né? Tá aqui o sucesso da Malalinha, a pequena Malala, a menina que queria ir para a escola. Este é um livro da Adriana Carranca aqui, que é um sucesso absurdo. Os alunos vivem essa experiência com uma força incrível. Não é? O Lua de Larvas, a Sally Gardner teve aqui na escola, uma autora com um grau de dislexia gravíssimo, contou sua história e como veio a se tornar escritora. Os alunos também tiveram uma interação incrível com essa experiência, né? E tantas outras. O Extraordinário também, né? Um menino com deformidade crânio-facial, também tem uma abertura, um espaço incrível. E esses nossos autores brasileiros, essas experiências, né? Essa do Reginaldo Prandi, que você falou, que é um craque, aqui também tem uma abertura incrível com os nossos leitores. Realmente é algo fundamental, um segmento que a gente precisa explorar em várias direções, né? Obrigada, a gente vai falar mais, tá bom? Agora, eu, então, vou passar a palavra, neste momento, para a Duda Porto de Souza, vai falar um pouco sobre o Valentes, né? Nós já trabalhamos com o Extraordinárias, que ela também produziu, e nesse formato, eu não sei nem como nomear esse gênero, né? Que combina jornalismo com história oral de vida, esse trabalho magnífico, que dá um tratamento para a informação num momento que nós estamos vivendo, de total descaso com a informação, não é? Falsas informações. Essa é uma obra de importância muito grande para a escola, para a formação dos cidadãos, dos jovens. Então, Duda, agora é com você. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, é uma alegria imensa estar nessa conversa com mulheres extraordinárias que eu admiro tanto. Eu vou começar pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, levemente ondulados. Eu estou vestindo uma camiseta branca, uma camisa azul, com estampas de flores e com botões abertos. E atrás de mim eu tenho uma parede branca. Bem, eu sou coautora de Extraordinárias e Valentes. São livros que eu escrevi em parceria com a Ariane Carraro, que é uma grande amiga minha, de décadas aí, também jornalista, e esses 2 livros já são resultado de meia década de pesquisa. O Extraordinárias, ele nasceu em novembro de 2017, e ele resgata o protagonismo, né, das nossas mulheres ao longo de todo o processo histórico brasileiro. E o Valentes conta histórias de refugiados que chegaram ao Brasil. A valentia é algo que todos os perfilados desse novo livro têm em comum. E esses livros estão inseridos num arco narrativo de direitos humanos, né? E, para mim, os 2 ilustram essa pluralidade que sustenta a vida no planeta há milhares de anos, né? Então, pesquisar a história de pessoas refugiadas significa pesquisar histórias de povos originários, de pessoas não indígenas, de pessoas com deficiência, da população LGBTQIA+, de pessoas negras. Valentes celebra uma paisagem humana riquíssima, né? Pessoas refugiadas sobreviveram graves violações de direitos humanos, né? São refugiados de guerra, de países assolados por grandes crises econômicas e sociais, ou foram perseguidas por questões políticas, religiosas, orientação sexual.
E, bem, o Valentes ele é um trabalho de pesquisa, né, de jornalismo histórico, abordando aí um tema que ganhou os holofotes, né, da grande mídia internacional por um fluxo migratório recente, e um tema que precisa ser tratado com muita sensibilidade e urgência. Né? O lugar de fala ele é absolutamente basilar, fundamental nessa construção. Né? Então, ao longo do livro, o leitor encontra depoimentos de pessoas que se dedicam há décadas a essa causa, e essas histórias de vida são resultado, algumas vezes, de até 2 anos de entrevistas, né, de vínculos. Para mim é muito um livro sobre fazer amigos. E o livro navega por temas transversais, né, bastante complexos, como as intersecções entre migração, trabalho e gênero, sociedade de consumo, decolonialidade e capitalismo, educação para meninas, precarização do trabalho, a exploração sexual de crianças e adolescentes, o racismo estrutural, a intolerância, o sexismo. E a gente dedicou um capítulo especial ao combate às fake news, né? Sempre com argumentos alicerçados em pesquisas e em dados verificados. Mas nossa prioridade foi transformar um tema que é bastante acadêmico numa imersão mais acessível. Né? A gente tem infográficos que abrem cada capítulo e que são uma tentativa de explicar crises e conflitos, né? Muitos deles seculares, que tornaram a sobrevivência insustentável nesses países de origem. Hoje, para mim, eu fico muito feliz de saber, por exemplo, que o João Jarochinski, que foi o nosso consultor nesse livro e é coordenador e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, usa o livro como apoio, né, nas aulas dele. É um livro com muitos números. E eu trouxe aqui alguns dados para mostrar a urgência desse tema. Né? Em 2020, a gente completou o número de 100 milhões de pessoas deslocadas à força no mundo. Entre 2010 e 2018, cerca de 774 mil estrangeiros desembarcaram no Brasil precisando de uma nova morada. Em termos de matrículas em sala de aula, a gente teve em 2018, se não me engano, um aumento de 120% de alunos estrangeiros, de matrículas de alunos estrangeiros, sendo que 64% estão na rede pública, né? São matrículas feitas na rede pública. E uma estimativa do Acnur, que é a agência da ONU, né, para refugiados, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, e que tem como missão apoiar e proteger os refugiados de todo o mundo, e que foram parceiros importantes na construção desse livro. Eles estimam um número de 1 bilhão de refugiados do clima até 2050. E para aproximar ainda mais essa história de nós brasileiros, entre 2000 e 2017, um número impressionante de aproximadamente 7,72 milhões de brasileiros, isso é um deslocamento expressivo até para os padrões mundiais, foram obrigados a sair de suas casas devido a tragédias ambientais causadas pelo homem. Né? Por vezes, é um livro onde o leitor encontra lá relatos tristes, mas o status de refugiado, né, o de imigrante, de apátrida, de asilado, de assentado, de deslocados internos, né, o livro ele aborda todas as formas de acolher, ele é um livro sobre acolhimento, ele é parte importante, mas ele é apenas uma parte da história dessas pessoas. Né? E nós, eu e a Ari, autoras, né, do livro, a gente tomou um cuidado muito grande em não atrelar essas histórias, não apenas nessa travessia para um novo país. Né? Todas e todos nós recomeçamos diariamente, né? As nossas histórias são diferentes, mas os sentimentos são os mesmos. E é um convite, na verdade, para o leitor conhecer narrativas de amor e luta, de dor e perda, de frustração, de pequenas e grandes conquistas, de alegria, de medo. Né? Mas o mais importante é porque a gente precisa valorizar o legado de pessoas que constroem diariamente no nosso país essa paisagem e essa riqueza humana imensurável e que deixam enraizados aspectos culturais em nossa sociedade, né? E que são de um valor imensurável. Como autora, né, eu encontrei
nessas vivências sonhos muito próximos dos meus. Na infância e na pré-adolescência, eu sofri muito bullying na escola, porque eu tinha muitas dificuldades de aprendizagem. Certamente ainda tenho. E ouvi a história, né, eu ouvi muitos relatos de xenofobia, né, nas escolas, e ouvi a superação de jovens refugiadas que chegaram aqui e sofreram xenofobia nas escolas, me fez começar a curar feridas que ainda estão abertas em mim. E o que eu espero é que essas histórias sejam inseridas de forma cada vez mais natural, né, nos livros infantis, infanto-juvenis. O pano de fundo de cada uma dessas histórias é sempre o brilho das pessoas. E é por isso que nossas editoras tiveram um cuidado muito grande em retratar as pessoas sob essa ótica, né? Ele é um livro ilustrado, as ilustrações são da Rafaela Vilela, que fez um trabalho absolutamente maravilhoso, extraordinário. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, se vocês puderem falar que deu certo. Eu vou compartilhar agora, só um minutinho, por favor. As ilustrações, bem, a Prudence, que está Kalambai, uma artista e ativista de direitos humanos que eu admiro muito, e está aqui com a gente hoje. A Diana Solis, ela é da Bolívia. A Dragica Stefanovic, ela é da ex-Yugoslávia, ela é uma profissional da indústria têxtil. O Bilal Gaber, ele é da Palestina, e ele é um empresário. O Abdul Basset Jarur, ele é da Síria, ele é empreendedor, tradutor, palestrante, também ativista de direitos humanos. A Ana Lia, ela é de Cuba, ela é técnica de enfermagem. A Juanita Solano, ela é da Colômbia, e ela é biotecnóloga e ativista ambiental. O Vu, ele é do Vietnã, e ele é comerciante e empresário. Eu fiz uma seleção aqui especial de pessoas que moram... A maioria das pessoas que eu estou mostrando aqui, o livro traz, acho que 25 histórias de vida, mas a maioria das pessoas que estão aqui moram em São Paulo. A Yennefer Zarate, ela mora no Rio. Ela é da Venezuela e ela é empresária. Ela foi uma entrevista, uma pessoa que eu entrevistei durante esses 2 anos e meio de produção e atualização do livro. A Sônia Barreto, ela é minha vizinha, ela é do Paraguai, ela é uma profissional da indústria têxtil. E, bem, eles são um de nós, e amanhã podemos ser um deles. Essa é a Sônia com as filhas dela, aqui na Ocupação 9 de Julho. Eu não sei se eu estourei o meu tempo ou não. Eu vou parar de... É isso, muito obrigada. Nós é que agradecemos, Duda, esse trabalho que vocês têm feito, como eu falei, sobre o tratamento da informação, não é? Essa adequação, a forma de olharmos para certas situações com um cuidado. É algo que a sua obra tem nos ensinado e também aos alunos, eles apreciam muito. E essa daqui, o Valentes, eu vou passar a fala para a próxima convidada, que é a Prudence Kalambai. Ela é perfilada no livro, né? Deu seu depoimento nesse trabalho de história oral tão importante, e tem a sutileza aqui no título do livro, né? Que é Valentes, Histórias de Pessoas Refugiadas no Brasil. Por que não está escrito histórias de refugiados? Aqui, né? De pessoas refugiadas. Já tem uma sutileza aqui que eu imagino que a Prudence vai falar aqui para a gente, pelo que eu li do material, e eu passo a palavra para ela, então, com muito gosto. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo lindo convite de estar com vocês. Eu vou tentar me apresentar aqui. Sou Prudence Kalambai, mulher negra africana. Eu estou com um turbante bem grande, com colar
Alô? A gente te escuta agora, Prudence. Tinha travado. Pode falar. Isso. Eu reparei porque eu fiquei travada aqui. Eu queria saber aonde eu parei para me dar continuidade, por favor. No turbante. Ah, sim, já passei a ter. Eu estou com um turbante bem grande, é significativo, é o momento da cerimônia, de casamento, né? Nem toda vez se usa esse turbante, por isso eu usei para participar com vocês desse evento. Estou com roupa colorida, roupa africana, com colar dourado também. Estou no meu quarto e atrás é a janela com cortina. É o meu canto que eu faço minha live. Eu sou mãe de 5 filhos e avó de uma netinha. Tenho 39 anos. Estou no Brasil há 12 anos, com estatuto de refúgio. Além disso, sou ser humano como todo mundo. O que me fez sair do meu país, infelizmente, foi por causa da perseguição política que eu sofri desde muitos anos atrás, assim, desde 2005. Eu trabalhava na Chancellerie des Ordres Nationaux, no gabinete do chanceler. Eu tive a oportunidade de conhecer o chanceler e ter essa oportunidade de trabalho. E eu fui Miss 2004, Miss Bibilé, que significa mulher bonita. Em 2000, eu fui eleita também primeira-dama no concurso de beleza, Miss Elegance. Já eu atuava na área de beleza, eu gostava muito, não que eu gostava até hoje. Eu fazia moda, ao mesmo tempo eu trabalhava. Depois de ser eleita Miss, eu tive um projeto, né, para poder ajudar a Jovem Mãe. Esse projeto, infelizmente, não foi de antes. Eu tive que parar tudo, fui fugir juntamente com a minha filha mais velha, ela que me deu a neta hoje. Eu atravessei o rio do Congo para Angola, num barco, chegando lá na Angola, na fronteira, e eu não tinha documento legal para poder acessar no país vizinho. Eu fiz um caminho bem perigoso. Esse caminho eu entrei no mato. Éramos 12 pessoas. E aí eu me separei com a minha filha, deixei com uma pessoa desconhecida, uma mulher que não conhecia, e naquele momento eu não pensava o perigo. Para mim era para chegar. Me separei com ela. Graças a Deus nada aconteceu, porque a história é longa, o tempo é curto. E depois eu consegui me encontrar com a minha filha nessa caminhada. Mas eu entrei no mato, separadamente com a minha filha na Kombi, eu no mato. No longo do caminho, depois eu cheguei no capital, que é Luanda. O que me fez apaixonar pelo Brasil foi assistindo as novelas da Globo. Eu não falava português. A minha língua, a primeira língua oficial é francês. Nós temos 4 línguas nacionais, que é Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo, mais 7 etnias. A língua portuguesa eu aprendi mais assistindo televisão, na telenovela, e o sonho era para mim vir para cá. Cheguei aqui no Brasil, há 7 anos morei no Rio de Janeiro, há 5 anos que estou aqui. E chegando aqui, eu me encontrei com várias dificuldades, pelo idioma, pelo modo de vestir, pela falta de fala da língua portuguesa. Infelizmente, quando eu cheguei, eu encontrei com outro desafio, achando sair do meu país para poder tentar ter paz e sossego, mas eu encontrei com uma guerra, infelizmente se encontra aqui no Brasil. Eu fui criada pela minha tia, era belga, mestiça, já se foi. Eu fui criada numa família de mestiça. Então, quando eu fui Miss em 2004, eu fui eleita Miss Bibilé, que significa mulher bonita. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui começar a ser chamada Prudence Mulher Negra. Desde que eu nasci, nunca fui chamada apontado o dedo que era mulher negra. Então, entrei numa luta que não tinha nada a ver, que isso que me fez hoje, que eu me virei essa pessoa, essa ativista, para poder defender, por causa de tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que até hoje que eu passo, eu comecei a lutar e falar sobre o nosso direito de viver aqui no Brasil. Depois, infelizmente, da minha separação há 3 anos, eu me encontrei sozinha com uma família grande. Isso que chegou, que eu tive um encontro com meu Deus, eu perguntei como é que eu vou fazer para sustentar essa família grande que eu tenho. Ele falou, eu te dei a sabedoria e a inteligência, usa-la. Aí eu comecei a ensinar com uma Mara Turbante, já sabia que já tinha mulher que ensinava, mas foi uma fonte para mim ganhar meu pão. As pessoas podem dizer como é que eu não poderia trabalhar registrado, porque no tempo não dava, crianças são pequenas,
não conseguia me dar trabalhando, registrado e cuidar dos meus filhos. Aí eu me dediquei a poder fazer o trabalho próprio. E contei minha história, minha trajetória, que hoje essa história não só é referência da Prudence, mas é uma história que representa várias mulheres que saem do país dela para tentar nova oportunidade. Chega no lugar que a oportunidade é menos. A discriminação racial, o preconceito, não falar bem a língua, em todo lado. Eu comecei a contar e mostrar que, e infelizmente, esse período que nós ganhamos de ser refugiado, atrás disso, nós somos seres humanos como todo mundo. Que nós saímos da nossa terra, talvez sem mala, sem roupas algumas, mas o que nós deixamos não é a nossa cabeça, a inteligência e a sabedoria que nós temos, e a capacidade. Aí eu comecei a mostrar isso. Final de contas, como uma história tão triste, eu sou uma pessoa, meu jeito de ser, uma pessoa muito alegre, eu não queria deixar meu público com tristeza. Aí começou a ensinar a dança africana, precisamente do Congo, para poder animar a galera. Aí daí que surgiu, começou e ficou sem parar. Que eu estou agradecendo, tanto gostado da telenovela da Globo, eu fui convidada a poder participar na abertura da novela Órfãos da Terra da Globo ano passado, e esse ano fiz clipe, o convite do Aquino também, eu fiz clipe com a cantora Isa, o clipe Let Be The One, já está no ar, gravamos no mês de fevereiro, antes da pandemia, e esse ano também eu tive a oportunidade de poder invadir a rede social do Aquino, durante o mês do refugiado, e eu tenho a oportunidade também de poder estrear nessa revista Valente, que fala sobre a vida da gente. E, enfim, eu não estou parada, eu estou no todo canto. Então, o tempo vai me levar, eu estou praticamente circulando em todos os espaços, que eu não posso falar muito aqui, vai levar o tempo. E eu estou agradecendo porque o Brasil recebe a gente, mas, infelizmente, fecha a janela. E as oportunidades talvez estão sendo muito diferenciadas para a gente, pessoa negra. E se você vê, a maioria também dos imigrantes africanos estão abandonando, desistindo o Brasil, que sempre foi chamado o país acolhedor, e essas pessoas tentando fazer um caminho perigoso para poder ir e tentando nova oportunidade pelos Estados Unidos. Eu perdi bastante pessoas no meio desse caminho, muitos conseguiram entrar e os outros morreram. Então, hoje em dia, a nossa luta, não só para falar também do refúgio, né, para falar também do Congo, do meu país, há mais de 20 anos nós estamos passando uma guerra que as mulheres estão sendo usadas como escravo sexual por causa desse minério coltão, colbate. Infelizmente, a mídia brasileira não pega o tempo para falar sobre o continente africano, e se a mídia não der espaço, nós entramos nas redes sociais para poder dar oportunidade, voz na nossa presença dessa guerra esquecível. Por quê? Porque nós entendemos que existe já estamos num país tão racista, que não está dando oportunidade para a gente. Nós estamos vendo, verdadeiramente, crianças órfãs. E aí, por isso, nós estamos lutando pela nossa presença, lutando pela nossa existência, assim, dizendo que nós somos seres humanos como todo mundo, e dependendo desse apelido que nós ganhamos refugiado. E obrigado pelo momento, pelo espaço. Acredito que vocês vão querer saber mais. O tempo é curto, mas estou aqui aguardando as perguntas. Muito obrigada. Prudence, nós é que agradecemos pelo seu depoimento e por esses ensinamentos que você tem trazido. Eu sei que você trabalha também como comunicadora nas redes sociais, não é mesmo? E fazer essa distinção tão bem feita que você faz, né? Eu estou numa situação de procurar refúgio, mas eu sou a pessoa que sou, não é? Isso precisa, essa distinção, né? Ela só pode ser feita para quem tem o autoconhecimento e tem isso muito forte. Esse é um ensinamento muito importante, né? Eu gostaria que nós pudéssemos agora, talvez, passar para as perguntas e entrar aqui no debate, que fosse um pouco nessa direção. Eu não sei se nós já estamos no momento do debate. Sim ou não, Tatiana? Sim, podemos... Lília. Sim, pode então, abrir. os participantes Todo podem... mundo pode abrir as câmeras. Isso, que bom.
Podemos conversar. Sabe o que eu queria lançar aqui para a nossa reflexão? Acho que todas vocês poderão falar sobre isso, que é um dos temas transversais do momento, que é saúde. Claro que precisamos falar de saúde mental. Então, a literatura nessa dimensão da saúde mental, para o momento que nós estamos vivendo, é um tema, é uma necessidade, né, de conversa. E no trabalho de todas vocês, nós podemos verificar essa atividade, né, de saúde mental. Então, no da Tânia, eu trabalho com drogas, um trabalho com uma pesquisa muito profunda que ela faz. Eu poderia falar um pouquinho sobre isso, né, neste momento. Também no trabalho da Kyosan, como eu já disse, né, a dimensão psicológica, os personagens sonham, eles dormem, e eles têm o sonho, aquele material simbólico, no dia seguinte eles acordam já com uma outra determinação para a superação dos traumas, das frustrações. Eu acho que esse é um assunto, um tema, que nós poderíamos conversar aqui, como ele tem perpassado a nossa literatura, né? O autoconhecimento nos ajudando para a saúde mental. Como os personagens têm nos ajudado, podem nos ajudar, o que vocês acham? Bom, posso falar, começar? Quando eu escrevi esse livro, claro, né? Faz algum tempo e foi através de várias pesquisas de campo e tudo mais, como eu sempre faço, né? Em todas as histórias. Mas ele é um livro muito atual. E eu tenho mais livros que dizem essa coisa da saúde, da autoestima, por exemplo, também a questão da bulimia, anorexia, tudo isso que envolve, acho que os jovens acabam se influenciando muito com as mídias e tudo mais. Então, todos esses temas acho que são relevantes para isso que você falou, Lília. Né? E acredito que por exemplo, o que a Rafaela diz também da gente poder ficar naquela sensação de leitura com o personagem, e o personagem fala muito, a gente se vê na história e é aquele momento da gente refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Então, esse é o que eu falei do livro Da Vida no Escuro, né, que é sobre drogas, ele mostra bastante isso. Eu acho que você não precisa tá muito a realidade a literatura traz uma realidade que nos ajuda muito, né? Então, inclusive a gente sabe que há muita coisa lida, o cérebro às vezes atua como se fosse a realidade, é por isso que a gente se sente tanto na história, né? E acho que desse assunto, eu não sei se alguém queria perguntar, eu tenho, assim, cada livro que eu faço, eu procuro ter assim, o tema que me sensibiliza, que vai me motivando a escrever, por isso que eu tenho tantas obras assim de variados assuntos, e eu acho que o jovem ele tem que se ver na literatura, se sentir representado também, como a Rafaela falou muito bem, a Michelle Petit é uma grande, tem livro maravilhoso, a pesquisa dela é muito boa, a gente entende muito essa coisa da juventude, né? De como é importante ele se ver na história e se sentir representado. Então, que eu não sei se alguém quer perguntar exatamente de algum livro, ou se o que você pensou, Lília, que a gente pode falar. Sobre saúde mental, eu queria escutar um pouquinho aqui o Sam, que além de psicóloga e educadora e autora também, eu acho que tem bastante coisa para nos dizer sobre isso. Rafaela, eu estava aqui pensando as falas potentes de cada uma aqui. E essa mediação da Lilian, que fantástico! Eu preciso pontuar isso e agradecer imensamente pelas falas, o olhar, a sensibilidade de cada uma de vocês. Em segundo lugar, eu preciso deixar registrado aqui um pedido de desculpas, de perdão a Prudence. Prudence,
eu sinto muito por esse sonho ter sido quebrado. E como você, Prudence, eu tenho vários e várias amigas e amigos que eu consegui fazer desde a década de 80, africanos e africanas. E eu não me canso de pedir perdão e pedir desculpas por terem vindo, fugidos de uma violência tremenda, cada um fugidos de seus países, sonhando com o Brasil que se vende lá fora, o Brasil, um país onde, independente de raça, cor, gênero, está todo mundo irmanados, todo mundo juntos, né? Em plena harmonia, e é uma farsa. Então, só sabem que é uma farsa aqueles e aquelas valentes, não é, Duda? Que conseguem chegar até aqui e encontrar com as pessoas e a forma de pensar tão colonizadas que ainda temos no país. Então, eu só posso deixar aqui meu pedido de desculpas para você, Prudence, e assim, a partir de você, me desculpando com todos e todas que estão aqui no país e tiveram seus sonhos, de certa forma, rompidos, de certa forma não, profundamente rompidos e quebrados em seus desejos e aspirações no Brasil. Para mim, eu digo que a literatura ela é cura, começa sendo cura, Rafaela, para mim, porque eu digo que eu escrevo para dar uma resposta à minha criança interior. E eu entendo que enquanto nós adultos e adultas não fizermos as pazes com as nossas crianças, com as crianças que nós fomos, nós não conseguiremos prosperar, nós não conseguiríamos ir adiante, né? Então, eu precisei perdoar a criança que eu fui e que descobriu o racismo com 6 anos de idade numa escola de freiras, numa situação violenta, tendo minha roupa arrancada pela diretora da escola, ficando nua na frente de todos os meus colegas de classe, num banheiro, enquanto a água fria caía, e ela me jogou embaixo dessa água fria, dizendo para que aquelas 26 crianças aprendessem que é assim que todo negro deve ser tratado. Foi a frase dessa diretora alemã, freira, católica, aqui. Então, eu passei a me odiar. A partir daí, eu vim numa caminhada de me odiar, de odiar minha cor da pele, meus cabelos, porque ali eu entendi o quanto que seria difícil ser negra, mulher negra no Brasil. Então, ali, para mim, eu fui me complicando na minha infância, e na fase adulta eu precisei resgatar essa criança, colocar essa criança, a Quilzinha, eu era chamada de Quilzinha pela minha família, minha mãe. Eu precisei colocar a Quilzinha várias vezes no colo, acarinhar a Quilzinha, beijar muito essa Quilzinha e dizer, Flor, você não tinha condições naquele momento, com 6, 7, 8, 9 anos de idade, de dar uma resposta aos racistas tão violentos, adultos que vinham para cima dos corpinhos infantis de uma forma tão violenta e transgressora, coisas que acontecem até hoje. Então, esse é o primeiro aspecto da psicologia que eu gostaria de trazer aqui, né? E a cura depende das pazes que nós fazemos com as nossas crianças. A pobreza que essa criança viveu, a fome que essa criança passou, pode ter passado, ou os privilégios que essa criança teve, as torturas que ela fez outras crianças sofrerem a partir das suas torturas também. Essas crianças também precisam ser perdoadas por nós, adultos e adultas. É o primeiro reconhecimento. Reconhecer onde é que nós guardamos o racismo, né? Enquanto racistas, enquanto branquitude, pensando e refletindo sobre caminhos da cura a partir da literatura, e nós, negros, entendermos de tratarmos de nos perdoar pela nossa falta de habilidade, de ação, ou de perplexidade diante de algo tão brutal que a gente não consegue nem ter respostas para dar
quando se é criança. Então, que é isso que a Duda trouxe de uma forma tão emocionada, até hoje viva, os machucados que ela passou, né? As ofensas que ela teve, as violências que ela sofreu no período escolar. Ela está aí, uma mulher adulta, e ela fala com tanta emoção, voz embargada, os olhos lacrimejaram, ela tremeu, se desestruturou, e a gente consegue perceber isso, porque demora para a gente curar. O caminho da literatura, para mim, é o seguinte: a literatura tanto pode nos edificar, quanto ela pode nos afundar. Porque quem escreve é um ser humano, é uma pessoa, com suas crenças, com seus valores. Quem edita são pessoas com suas crenças, seus valores. Então, como é que fica isso? Eu tenho acreditado que eu procuro escrever uma literatura que eu digo que eu vou falando assim: a Kim é cura, os personagens dos livros. A Kim é cura, Kika é cura, Taió é cura. As rainhas africanas são curas, né? São curas. E o meu objetivo, enquanto estratégia, como educadora, e está presente em mim, eu sou uma pessoa, eu sou uma militante do movimento do MNU, Movimento Negro Unificado, desde os meus 13 anos de idade. Eu sou uma jovem senhora, eu estou com 55 anos. A vida inteira na militância brasileira, empoderando crianças, esse sempre foi a minha coisa. Por quê? Porque eu compreendendo, entendendo e buscando caminhos para curar as crianças de hoje, eu estou cada vez mais curando a mim mesma. Para mim, essa é a lógica. Então, é algo de felicidade. Eu busco, portanto, trazer uma coisa que é muito, muito sagrada para mim. Africanos têm uma coisa, e vou falar especificamente da cultura Yoruba. Africanos, né, detestam que você generalize. Eu conheço muito mais as pessoas, até pela minha religião de matriz africana, pessoas iorubanas. E aí, nesse sentido, o corpo é sagrado. E o sagrado não está fora do nosso corpo. O sagrado, ele vive no nosso corpo. Essa é uma concepção e uma mudança de paradigma nas sociedades ocidentais, entender o corpo como um templo, que é o conceito que eu trabalho, tanto no meu mestrado de 98, quanto no meu doutorado de 2008. O corpo-templo, para mim, no Brasil, eu preciso preparar crianças, jovens e adultos para entenderem os seus corpos como templos, porque são sagrados. E esse corpo-templo se quer resistência, porque no Brasil nós precisamos resistir contra as opressões do racismo, do sexismo, da homofobia de forma geral. Esse corpo se quer, né? Esse corpo é sagrado, é um corpo-templo, resistência, porque a gente precisa dar conta de entender que resistir também é sagrado. Resistir às opressões e às barbáries que nós vivemos cotidianamente neste país também é sagrado. Então, o meu trabalho vai no fortalecimento da autoestima das crianças negras e no fortalecimento das crianças não negras, no sentido de entender que existem outros povos, outras culturas, outras características físicas também belas. Isso é importante. E isso é um traço do que a Rafaela falou tão bem sobre representatividade. E uma outra palavrinha que Rafaela trouxe, acho que a cada 2 minutos da fala dela, foi habitar, né? Habitar. Então, a partir do momento que a gente tem consciência, né, da nossa existência, nós passamos a habitar o nosso corpo, que é sagrado, de uma forma sagrada, de uma forma comunitária, de uma forma estando juntas e juntos, juntos com todas e todos, em prol dos direitos humanos. Gratidão, Rafaela, pela oportunidade, pela palavra, meu amor. Bom, foi emocionante agora.
encerrar esse dia que já foi muito emocionante, essa noite, né, que já foi super emocionante com todas essas falas. Eu quero contar para vocês que o nosso chat ficou bem movimentado, muitas palavras de força mesmo, de gratidão, né? A gente tem aqui pessoas elogiando demais as palavras, dizendo como é importante a representatividade, né? A Kelly Souza fala, principalmente na fala que foi da Rafaela, precisamos de uma educação inclusiva. A Simone Migliari, né, falou da fala da Duda, que é mais um dos temas fraturantes, né, que precisa estar muito presente na sala de aula, é uma reflexão necessária, que ganha em sensibilidade. A Nádia, a Medail também fala que conhece muito dessas pessoas que a Duda mencionou, e que ela faz parte também da frente, né, de mulheres imigrantes, refugiadas e apátridas. Bom, enfim, são muitos elogios para todas vocês, a gente só tem que agradecer por esse debate maravilhoso. Eu sempre fico com a pior parte, que é falar que nosso tempo já acabou, a gente já passou do horário, mas eu não podia deixar aqui de falar para vocês o quanto foi importante e o quanto esses encontros, né, a gente percebe que a literatura realmente, a educação, né, ela pode ser a base para muitas mudanças, assim, na nossa realidade, na nossa forma de nos relacionarmos. Eu acho que a partir do conhecimento, né, que tem que ser cultivado em toda criança, a gente consegue ter mulheres extraordinárias, pessoas extraordinárias, né? E eu queria dizer que também o convite, né, fica aberto para que vocês retornem sempre aqui, né, o colégio é a casa de muitas de vocês já, e eu espero que presencialmente, em breve, a gente possa se encontrar e vai ser um prazer revê-las, né, por aqui. Eu queria dizer que amanhã, para todo mundo que está aí nos acompanhando, nós continuamos aqui com a nossa jornada, com o tema Cultura Acessível, Boas Práticas. Teremos outros convidados, também convido a vocês a se inscreverem e a participar amanhã, né, pelo chat. E muito obrigada, eu desejo uma ótima noite. Lilian, você quer se despedir? Você quer falar alguma coisa? Só quero agradecer às autoras, aos participantes, todos, porque foi uma noite maravilhosa, né? Poder divulgar literatura. Agora espero que todos saiam correndo para comprar um monte de livros, todos esses que falamos aqui, não é? E vamos ler, vamos buscar a hospitalidade da literatura. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Obrigada, gente. tchau, gente. Obrigada, boa noite. Tchau, Duda, muito obrigada. Tchau, Obrigada. Obrigada para vocês. Boa noite, Até mais.